Que ligação existe entre o santuário de Deus e os templos construídos por mãos humanas? Olá, pessoal. Hoje é domingo, 3 de dezembro. E daqui a pouco, ali entre 8 e 9 horas, milhões de pessoas nesse país vão sair de suas casas para entrarem dentro de templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações. Isso é certo? Não, é errado. Totalmente errado. Mas as pessoas estão indo para lá porque foram persuadidas a isso. Foram induzidas a este erro. Foram manipuladas de tal forma que conseguiram enganar elas com essa artimanha de dizer que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. E as pessoas acreditam nisso piamente. Aí elas saem de suas casas e vão para esses templos construídos por mãos humanas. Vão para a escola dominical, vão para orar, vão para adorar a Deus, vão fazer cultos, né? Vão louvar a Deus ali, dentro daquele templo construído por mãos humanas. Enfim, eles fazem até aniversário desses templos construídos por mãos humanas, eles comemoram, como se fosse algo que Deus aprovasse e concordasse com tal coisa. Como se o próprio Deus estivesse ali habitando, participando daquilo ali também, consentindo, sendo cúmplice de algo que as Escrituras já nos revelam que isso é tudo mentira. É um erro. E ninguém pode viver nesse erro. Ninguém pode viver contra o que está escrito, porque o que está escrito condena esse erro. Então, é preciso acertar, pessoal. Não dá mais para fazer isso. Não dá mais para continuar nessa ignorância espiritual. Porque hoje, no século XXI, aliás, há muito tempo, desde lá do primeiro século, ou até mesmo antes, não existe nenhuma ligação física ou espiritual de você com os templos construídos por mãos humanas. Não existe mesmo. Foi isso o que o Senhor Jesus explicou para a mulher samaritana, quando ele disse, nem no monte, nem no templo. Ou melhor, ele disse, nem no monte, nem em Jerusalém, mas se referindo ao templo. Não é nesses lugares que você tem que adorar a Deus. Adorar a Deus segundo o que o próprio Senhor Jesus disse como verdade absoluta. Adorar a Deus é em espírito e em verdade. São essas pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade é que Deus procura. Será que Ele está encontrando você hoje assim? Que está adorando a Ele em espírito e em verdade? Ou não? Porque muitas pessoas só adoram a Deus dentro desses templos construídos por mãos humanas. Foi assim que elas foram induzidas ao erro. Mas as Escrituras, está aqui, que todos esses milhões de pessoas têm, revela que você não deve entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, em tempo algum. É verdade, pessoal, é só ler os textos que você vai ver. Quando você entender essa verdade, essa ignorância vai acabar. Você não vai ser mais induzido ao erro. Eu fui induzido ao erro por muito tempo, até que encontrei, pelo que está escrito, a verdade. Essa verdade me libertou desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Para sempre, eu não vou mais voltar. Eu vou ficar em Cristo, porque a minha vida
é o santuário de Deus hoje. A sua vida é o santuário de Deus hoje também. A habitação de Deus e do Espírito Santo é em sua vida. É o que está escrito bem claramente. Não há como ter dúvida disso. Não há mais como ter desculpa para não saber disso, porque já temos as Escrituras para nos dizer isso claramente, como verdade absoluta. Devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas sobre esse assunto, que estão escritos aqui, claramente. Então, é preciso entender isso, pessoal, de uma vez por todas. De uma vez por todas mesmo. Porque hoje, no século XXI, infelizmente, muitas pessoas ainda estão aprisionadas como massa de manobra dentro desses templos. São pessoas manipuladas por pessoas mal intencionadas, por homens pervertidos, que conseguem levar as pessoas a esse erro. Então, não dá para continuar nisso, pessoal. Não dá. Porque o que está escrito aqui é algo muito simples a esse respeito, de fácil compreensão. É para você entender mesmo que é assim. Para você não ter dúvida disso em tempo algum. E sim, certeza e convicção. Essa certeza e convicção tem que estar presente em sua vida hoje. Você já está sendo esclarecido pelo que está escrito. Quando alguém é esclarecido pelo que está escrito a respeito de alguma coisa, ela não pode continuar praticando essa coisa errada. E sim, praticar o que é certo segundo a verdade do que está escrito. Isso tem que ser algo comum entre você e eu, entre todos. Então, essas milhões de pessoas que hoje vão sair de suas casas para entrar dentro de um templo construído por mãos humanas, para participar do que vai acontecer ali, elas estão todas erradas, enganadas. É um absurdo que estejamos hoje no século XXI e ainda existam milhões de pessoas que participam disso. Então, quando alguém participa dessas coisas, o que está escrito para elas aqui não significa nada. Elas passaram por cima do que está escrito. Elas erraram por não conhecer o que está escrito. Elas estão laborando em grande erro. Porque isso é um erro mesmo. Erro que, infelizmente, muitas pessoas com cegueira de entendimento não perceberam ainda, não se deram conta, não caíram na real, não caíram em si. Então, isso não pode continuar. É preciso entender isso mesmo hoje, pessoal. Existem vários textos, pessoal, nas Escrituras, revelando isso, revelando essa verdade. E não podemos negligenciar essa verdade em tempo algum. Não podemos fugir dela. Ninguém pode morrer. Ninguém pode morrer. Não dá para fugir nem morrer dessa verdade. Essa verdade é verdade mesmo. Não é mentira, não é engano. Então, as pessoas foram seduzidas a esse engano e participam dele hoje. E, com certeza, muitas pessoas que vão ouvir o que eu estou falando aqui vão dizer que eu estou errado. Vão dizer que é necessário, sim, entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Eles acrescentam um mas, onde existe um ponto final. Onde a questão está fechada, eles acrescentam uma vírgula, colocam mais, um porém, no entanto, enfim. Tudo para tentar legitimar algo que alguns textos das Escrituras não legitimam mais. Essa é a verdade. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Os templos construídos por mãos humanas são fermentos para apodrecer, para levedar toda a massa que é a igreja. E, infelizmente, isso está acontecendo hoje.
Porque o que acontece dentro desses templos construídos por mãos humanas não é algo certo, é algo errado. E eu posso me basear em algo errado? Não, em tempo algum. Eu tenho que me basear em algo certo. E a nossa base certa é o que está escrito aqui, ó, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para que não possamos mais, em tempo algum, aceitar esse tipo de coisa, que é errado. Todos os apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, eles nunca entraram dentro de templos construídos por mãos humanas, porque eles foram conscientizados pelo Espírito Santo, que veio lhes guiar a toda a verdade naquela época. Hoje, o Espírito tem que nos guiar a toda a verdade também, principalmente a verdade que está escrita aqui, ó. Para que não haja essa confusão mais. Para que haja certeza e convicção de que o santuário de Deus, a casa espiritual edificada em Cristo, é você e eu, somos nós. É verdade, está escrito isso aí. Sem dúvida alguma. Então, não dá para ficar nessa dúvida mais. Não dá para ficar mais nessa ignorância que leva você a se afastar da verdade. Leva você a não acreditar na verdade que está escrito aqui a respeito disso. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. O entendimento espiritual disso já me foi dado. Graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Porque eu estou conscientizado pelo Espírito da Verdade. Porque Ele me guiou até essa verdade. E essa verdade, para a qual o Espírito Santo me guiou, está de acordo com a verdade que está escrita aqui. Então, é nisso que eu me baseio. E agora, eu posso adorar a Deus em Espírito e verdade em minha própria vida. E não preciso mais entrar dentro de templos construídos por mãos humanas e nem subir em montes em tempo algum. Isso já passou. Eu alcancei a verdade. As pessoas hoje, essas milhões de pessoas hoje que vão daqui a pouco sair de suas casas para entrar dentro desses templos construídos por mãos humanas, elas têm que alcançar essa verdade também. Essa verdade está ao alcance dela, está disponível. É perfeita. Não falha em tempo algum. Pelo contrário, só leva a pessoa a entender isso, como eu entendi também. Então, essa verdade, ela quebra toda a cegueira de entendimento, toda a ignorância, toda a persuasão e toda aquela indução ao erro é quebrado de forma definitiva na vida de quem entende a verdade da forma genuína, pura e simples como ela é. Porque a verdade escrita aqui é assim. Para você e para mim, sempre, pessoal. Não há como se confundir a respeito disso, em tempo algum. Quem é esclarecido pela verdade que está escrita aqui, nunca mais volta a cometer o erro. Então, é preciso entender isso. Todos os dias aí surge um novo templo construído por mãos humanas, uma nova denominação. E as pessoas entram nisso, porque são induzidas a esse erro. Então, nós devemos parar com esse tipo de coisa. É errado, totalmente errado. A minha vida em Cristo prossegue. Eu estou olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi a Ele que eu me converti. Ele é o pastor e bispo de minha alma. Ele está nesse templo que é o meu corpo, o santuário de Deus. Hoje é
o seu corpo e o meu corpo. É assim que está escrito, sem dúvida alguma. Então, não existe nenhuma ligação, nem física, nem espiritual, com o santuário de Deus e os templos construídos por mãos humanas. Isso é verdade. Então, o único templo que Deus aprova e concorda em habitar é na sua vida e na minha vida. Essa é a verdade. Porque Deus não habita em santuários feitos ou construídos por mãos humanas. É o que está escrito, pessoal. Está escrito isso no livro de Atos dos Apóstolos. O profeta Isaías falou sobre isso. Enfim, falou isso e o que foi escrito a respeito disso é verdade. Então nós devemos entender isso hoje. Eu espero que as pessoas hoje que vão sair de suas casas para entrar dentro de templos construídos por mãos humanas comecem a perceber isso. Ainda há tempo de se apegar a essa verdade com mais firmeza, para que dela você nunca se desvie em tempo algum. Só vai se desviar disso aquele que negligenciar essa verdade de propósito. Porque às vezes a pessoa está com a mente tão cauterizada por essa indução ao erro que não percebe mais, não consegue mais enxergar a verdade. Porque já foi tão... essa mentira já foi tão enraizada na vida dela que ela não quer cortar esse mal pela raiz mais, para que essa indução ao erro não permaneça na vida dela. Então, isso é um perigo espiritual gravíssimo, pessoal. Quando você entra dentro de um templo construído por mãos humanas, você não está dando o devido valor ao templo, ao santuário de Deus, que é você. Que é você mesmo. Como está escrito aqui bem claramente. Então, quando isso acontece, você está desvalorizando o santuário de Deus, que é você. E está dando preferência a um templo construído por mãos humanas. Tem cabimento isso? Não, não tem. Mas muitas pessoas hoje ainda continuam fazendo isso como se fosse algo comum e normal, como se fosse algo aprovado pelas Escrituras, o que não é, o que não é mesmo. Então, não dá para vivermos assim. Não dá para viver, ninguém pode viver asseverando algo que o próprio Deus não concorda, e nem mesmo o Senhor Jesus. Se você asseverar que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus, isso é um absurdo, pessoal. É contra o que está escrito. É contra o que está escrito mesmo. Você vai continuar vivendo contra o que está escrito? Não, você não pode fazer isso. É um erro espiritual gravíssimo fazer isso aí. Tem pessoas, tem pastores, bispos e apóstolos que deturpam as escrituras para legitimar que o templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. E a casa de Deus, segundo as escrituras, não é templo construído por mãos humanas. É você e eu. Essa é a verdade, pura e simples. Então, eu espero que o que eu estou dizendo aqui possa conscientizar as pessoas. O que eu estou dizendo aqui é um incentivo para que as pessoas parem com esse erro. É hora de acabar com isso de uma forma definitiva. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Para que assim, a partir de amanhã, elas nunca mais possam entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Eu espero que isso aconteça, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que isso aconteça sim. Amém.